eu comecei a ler com grande paixão intelectual os poemas homéricos. A certa altura estava a falar sobre as representações do mundo na aula de filosofia antiga. Claro, não se pode falar de 2 monumentos literários numa aula. Eu tive que selecionar qualquer coisa. Não sei o que é que me deu. O que é que me deu? Lembrei-me de selecionar o canto 18. O canto 18 da Ilíada. Sobretudo a parte final do canto 18, que se chama o escudo de Aquiles. Sabem o que é um escudo? Os guerreiros da antiguidade tinham escudos para se protegerem dos golpes. Homero descreve com um detalhe alucinante os conteúdos que estavam no escudo do grande guerreiro da Grécia Antiga, que era Aquiles. E a descrição do escudo de Aquiles é a descrição do mundo da Idade do Bronze. Eu estava a ler, a dar uma aula, com os meus alunos à frente, verso a verso, do escudo de Aquiles do final do canto 18. O bardo, nós dizemos que é Homero, mas não sabemos se de facto era Homero. É um símbolo poético. O bardo, o poeta, dizia coisas... Nós estamos a ler a Ilíada, parecem normais. No nosso mundo, nós vivemos em cidades. E descreve 2 cidades. No nosso mundo há exércitos. E descreve os exércitos. Os exércitos procuram enganar-se uns aos outros. Por exemplo, criam emboscadas. Algo para aliciar o inimigo vem, mas eles têm a emboscada preparada e matam os inimigos. No nosso mundo, os mais velhos sentam-se num círculo sagrado e decidem as causas entre particulares. Sempre houve conflitos entre particulares. Mas, para as pessoas não se matarem umas às outras, vão ser os mais velhos que vão decidir. Os juízes. Neste mundo há casamentos. Os homens casam-se com mulheres, num dia especial, num dia de festa, e descrevem-se os ritos de casamento. A comida boa que se come no dia de casamento, a festa, a música. Já deu para perceber o panorama. Eu estava a ler o escudo de Aquiles, verso a verso, e lembrei-me de perguntar aos meus alunos: ouça, o poeta está a dizer que eles viviam em cidades. Nós ainda vivemos em cidades. E o estudante disse: sim, professor, nós ainda vivemos em cidades. Braga é uma cidade. Professora, eu estava a dar aula em Braga. Braga é uma cidade. Parece uma lapaliçada, um assunto tão evidente que uma pessoa nem repara. Segundo verso, exércitos. Olha, você aí, nós ainda temos exércitos, isto é, homens armados para proteger a sociedade. Claro, professora, claro que temos. Portugal é um país muito pequeno, mas tem forças armadas, tem milhares de homens armados para ataques do exterior, e dentro do território nós temos forças policiais também armadas. Um país pequeno, simpático, com baixo nível de violência, tem homens armados que nunca mais acabam. Casamentos. Nós ainda temos casamentos. Sim, alguém disse: professor, nós temos casamentos. E agora até inventámos casamentos do mesmo sexo. Nós gostamos tanto da instituição do casamento que agora... Só falta mesmo as galinhas casarem-se. Eu ia perguntando: nós ainda temos música? Nós ainda temos música. Nós ainda apreciamos o vinho e o mel. Nós ainda apreciamos o vinho e o mel, que é um símbolo das coisas doces. Isto significa que desde a Idade do Bronze até ao século XXI, a nossa vida é a mesma. A mesma. Nada de radicalmente significativo se alterou. Nada de radicalmente significativo se alterou. A nossa inteligência não aguenta ser confrontada com isto. E rapidamente salta qualquer coisa aqui dentro. E nós dizemos trivialidades sem interesse. Eles não usavam estas calças. Eles não tinham este relógio. Eles não tinham celulares. Eles não tinham máquinas de gravar. E de repente ficamos mais aliviados. Sim. A nossa vida tem sentido
porque nós temos mais, temos diferente, porque nós... Agora vem a palavra que enche a nossa alma e o nosso coração. Porque nós... Música clássica, de fundo. Eu quero dizer a palavra, mas tenho que ter um contexto musical. Porque nós progredimos. Progredimos. De repente, a nossa vida parece que tem sentido. A nossa alma fica cheia. Não é? Sim, chegámos com muito esforço aqui, mas nós estamos em progresso. Há sempre uma mentirazinha de serviço para criar um ego reforçado. Não. Sim, eu já sofri muito, mas eu estou à frente, e agora faço parte da vanguarda da civilização. Todos os dias temos novas tecnologias, nós estamos à frente. É uma alegria, como se fosse um entusiasmo, é um frissonzinho, não é? Nós não aguentamos ser confrontados com a mesmidade. Aqueles versos de Eclesiastes. Nada de novo sobre o sol. O vento vai, volta, vai, volta. Isso é novo? Não é novo. Os textos sapienciais, não apenas do Ocidente, mas de outras partes do mundo, precisamente porque há sabedoria, repararam em qualquer coisa. Que é o mesmo. É claro que um intelectual tem que explicar as razões desta poderosa... A palavra é imprecisa e eu não tenho a certeza que seja mesmo isto que vou dizer. Mas as razões da ilusão. Porque é que nos parece que estamos à frente de qualquer coisa? E que aqueles enunciados divertidos, eles não tinham camisas, eles não tinham gravadores, eles não tinham isto, eles não tinham aquilo, e sim, nós temos. Porquê é que isto nos parece evidente? Porque estamos reféns de simplificações, estou a falar para investigadores em história, simplificações da história. Nós temos uma facilidade conspícua em repararmos nestas pequenas diferenças. Muito que existia no passado já desapareceu. Nem registro histórico temos. Pode acontecer que estes europeus da Idade do Bronze tivessem vidas muito mais preenchidas e ricas. Mas essa parte que não chegou até nós parece que cria esta ilusão. Agora as nossas vidas têm muito conteúdo e quando comparamos esta riqueza de conteúdo com a pobreza que vemos nas narrativas passadas, cria-se a ilusão. Ora, se nós acrescentarmos à riqueza destes poemas muito antigos, outras partes não, eles tinham uma experiência de realidade que não deixou traço documental. Aqui começamos a perceber que a riqueza que está aqui na minha mão direita se calhar não é tão significativa quanto a que está na minha mão esquerda. É como se as coisas estivessem equilibradas. Teremos que alterar muitas ideias que temos a respeito de vida interior, de produção da cultura, de sequência histórica, de progresso. Temos que alterar como? O que é que vai ser deitado abaixo? A noção de progresso vai ser deitada abaixo? Será que isto é remotamente plausível ou isto é uma tonteria? Pode ser uma tonteria. Às vezes, neste esforço de encontrarmos um ângulo original sobre as coisas, o processo não corre bem. Só descobrimos tonterias, maus pensamentos, raciocínios sem fundamentação nenhuma. Nem vale a pena. Mas, precisamente, esta atividade de procura tem um preço. E o preço é, muitas vezes, descobrimos o falso, o tonto, o absurdo, o paradoxal. Eu, pessoalmente, estou disposto a pagar esse preço. Porque é um exercício que me faz ver mais e melhor, faz-me ver mais longe. O nosso olhar tem que ser educado. Porque senão fica um olhar preguiçoso sobre a realidade. O que é que está a acontecer à tua volta? O que é que estás a ver? A certa altura não somos nós a falar. Uma espécie de ideologia. Como é a realidade? O que é que estás a ver? Vamos a um armazém que tem um discurso
já preparado sobre um assunto e a nossa boca fala, como se nós fôssemos autómatos. Já não somos seres com sensibilidade nem com pensamento próprio. É a linguagem que se fala a si mesma. Pagando este preço, que é um preço elevado, pergunto-me eu, se somos confrontados com isto, com 30 séculos no meio, no mínimo, 30 séculos no meio, nós não vivemos de um modo significativamente diferente dos europeus da Idade do Bronze. O que é que isto significa? Significa, você disse 30 séculos, está bem, pronto. Então, em 30 séculos não há diferença significativa. Mas em 31 séculos vai acontecer. Então, esperamos 30 séculos para a diferença só acontecer à frente no tempo? Ou 32 séculos, ou 35 séculos, ou 40 séculos. Há diferença, mas só vai surgir no futuro. Temos aqui uma ilha de mesmidade. 30 séculos em que o significativo não se alterou. As nossas emoções não se alteraram. A nossa forma de olhar para a realidade não se alterou. Alterou-se qualquer coisa. Nós percebemos a diferença entre século XXI e século XVIII e século XIX, e Idade Média e... alguma diferença, não é? Mas é uma diferença que tem uma latitude determinada. Não atinge estruturas significativas da vida. Por exemplo, casamento. Por exemplo, serviço de justiça. Por exemplo, conflito armado. Por exemplo, representação. O que é o escudo de Aquiles? É um sistema de representação. O que é uma teoria científica sofisticada? Vale por si mesma ou vale porque está a representar qualquer coisa que não é ela própria? É um sistema de representação. Está a proteger também alguém, porque o escudo protege. Essa estrutura de representação não está protegendo alguém também? Pode estar a proteger alguém também. Um grupo de pessoas. É como se cada conteúdo cultural não fosse apenas, entre aspas, propriedade das pessoas que acreditam nele. É como se fosse um conteúdo não da pessoa A, B, C, D, mas uma matriz da própria realidade. Por isso, nos últimos anos eu tenho concedido a minha atenção a estas teorias antigas da alma do mundo. É um exercício que só me compromete a mim, não compromete a minha universidade. É um exercício muito solitário. Mas tenho procurado indícios disso. Qualquer coisa que me surpreende. Eu sou do tempo em que no meu país só havia 2 canais de televisão. RTP1 e RTP2. E não eram canais de televisão de 24 horas. E não eram a cores. Começavam sábado à tarde e não iam até à meia-noite. A emissão ia até às 10, 11 horas. E chegámos a ter um primeiro-ministro do país, o Sr. Dr. Mário Soares, que veio falar à televisão a pedir aos portugueses para irem para a cama mais cedo, porque se estivessem a ver televisão estavam a gastar energia elétrica. E o país tinha falta de divisas estrangeiras. Eu ainda sou desse tempo. Eu agora devo ter uns 200 canais de televisão. E como bom ser masculino, eu sento-me no sofá, depois do jantar, e meto um comando de televisão na minha mão direita. E a mão direita parece ter um cérebro próprio. Começa a zapingar. Não há dia em que eu descubra algo interessante. São muitos canais de televisão. Na verdade, tem um só. Não é, esse é o fenómeno da criança que tem muitos brinquedos. Chama-se criança mimada. Tem muitos brinquedos, dão-lhe mais um brinquedo. Eu já não quero brincar com mais esse brinquedo. Parece o fenómeno da criança mimada. Mas eu não sou uma criança mimada. Eu quero compreender o que é que estou a ver. Não há noite em que eu não morra de tédio insuportável. Todos aqueles 200 canais têm uma estrutura narrativa muito previsível. Muito simples. Absurdamente simples. Às vezes com meios tecnológicos ultra sofisticados. O que é que acabei de ver neste programazinho que tem super-heróis norte-americanos?
velhas manifestações do mito do herói. Alguém a defender a comunidade contra um adversário. Ele pode ter superpoder, super tecnologia, a estrutura narrativa é antiga, é velha, é monótona. Eu morro de tédio. Isto é muito problemático. Porque se esta forma de olhar para a cultura tiver alguma plausibilidade, há um efeito que é muito desagradável para nós. Tem a ver não apenas com o presente. Você disse, Manuel, que faz zapping todas as noites quando vê televisão? Sim, eu disse. Não se trata apenas de compreender o tempo presente. Há um efeito secundário que é a antevisão do futuro. Se estamos limitados a estruturas narrativas muito antigas, muito diminutas, com gramáticas muito simples, então daqui a 100 anos, os netos dos nossos netos vão assistir a programas de televisão iguais, com a mesma estrutura narrativa. Mais simples ainda. Mais simplórias ainda. Eu não estou a avaliar, nem estou a criticar. Eu estou a tentar compreender. Podem não ser mais simples, tal como eu tenho esta intuição de que não serão mais complicados. Aquilo que me parece que seja a verdade do caso é que irão ser os mesmos, mas com uma tal quantidade de detalhes que até vão parecer diferentes e mais complicados. Os netos dos nossos netos vão assistir a programas e a conteúdos culturais em que os detalhes vão ser muito diferentes, em que eles vão ver muitas coisas e vão sentir que a sociedade evoluiu e nós agora somos diferentes. A ideia que eu tenho, que é uma ideia que todos os dias me torna mais triste, mais melancólico, mais impotente, é que nós estamos reféns de uma alma do mundo. Não está ao nosso alcance contribuir, de facto, para alterar o que quer que seja. Mas olha aqui. Estarei errado? Não está errado. Agora aqui, eu vou citar aqui o nosso amigo que é pastor. Quem é que é pastor? Pastor, o Cláudio é pastor da Assembleia de Deus. Incrível. Não sabia disso. Você olha a Bíblia, você lê a história do rei Davi. A história do rei Davi, que é ambientada no ano 1000 a.C., é a mesma, é uma história com a qual você se identifica completamente. Ali está a prova cabal disso que você está dizendo. Mas faz sentido, não é? Faz totalmente sentido. Se não fosse assim, a Bíblia não faria nenhum sentido, ela não teria nenhuma capacidade, as pessoas não leriam a Bíblia e não a entenderiam. Né? Você também é pastor, ele também é pastor, desculpa. Não. Ele é professor. Não teria sentido. Não. Agora, mas a história do rei Davi é uma história de transcendência, não neste mundo, mas na direção de um outro mundo. Porque aí você está falando assim de um mundo que se repete, vem do passado e vai na direção do futuro. Essa afirmação é bíblica também. Tudo é a mesma coisa. Mas na história do rei Davi você vê que é um homem que repete, mas ele quer sair dessa repetição. Ele quer ascender para um outro patamar, aonde eu não sei o que há exatamente, se você olhar o mundo como ele é uma repetição, mas é um mundo onde você tem um tipo de experiência que não é o de repetição, é o de plenitude. Então, eu vejo que essa coisa das religiões, no fundo, elas trabalham muito com essa transcendência. No caso da Bíblia é muito evidente. Porque, inclusive, a Bíblia tem essa teoria sobre E a transcendência elimina esse tédio. A transcendência elimina o tédio. O tédio elimina o desgaste, né, a depressão. Porque na tese da alma do mundo, você também tem esse caminho de Plotino. Você não estava falando de Plotino? Eu estava a falar de Plotino. Você estava falando de Plotino. Pô, Diego, posso só acrescentar? E tem também uma coisa, professor, que é o senso escatológico. Que é a ideia que uma hora vai romper essa... Essa é outra questão. Eu faltei às aulas e não sabia nada disso. Tenho que agradecer aos amigos. Eu vou ficar sem moedas. Já te dei umas moedas. Eu vou também dar umas moedas porque eu não sabia nada disto. Agora, os queridos amigos vão-me
convencer de que sentido de transcendência ou sentido escatológico, qualquer dessas coisas vai melhorar radicalmente o panorama que eu descrevi? Apenas individualmente. Apenas individualmente. Individualmente, sim, porque você sai do mundo. Sai do mundo e vamos para onde? Para o mesmo mundo. Concordo contigo. Você está vivendo aqui. Não tem a menor dúvida. Não há a menor dúvida. Você continua nele. Como é que podemos sair? Porque o ser não sai para o não ser. Você não pode ser não ser. Né? É aquela história do ser e do não ser. São os constrangimentos de Parménides de Eleia. Exatamente. Os constrangimentos da metafísica. Não há forma de sair porque não há nada fora do ser. E a morte? Então agora me diga a morte. Agora eu te pergunto sobre a morte, então. A palavra é a morte? Porque olha só, a morte, na tradição judaica, a morte é a verdade. É met. Verdade, morte. A morte, ela interrompe, para aquele que nesse mundo vive, ele interrompe esse universo. É como tudo. Ouvimos estas palavras. Morte. Eu há pouco disse areia. Podia ser cadeira. Tanto faz. Uma parte do nosso espírito aceita a evidência das coisas. Você disse morte. Eu sei qual é o referente da palavra. Você disse areia. Eu sei a que é que se está a referir. Mas, de facto, nós não temos um referente para a palavra morte. Não é evidente o que seja a morte. Será o último suspiro? Será o ponto final? Será o durante, o processo agónico? Será o depois? Será a minha vida desde bebê até agora? Será isto morte? Porque quando penso neste bocado de tempo, há sempre assuntos que nunca mais vou fazer. Sim. Há amigos que nunca mais vou reencontrar. Há livros que nunca mais vão estar debaixo dos meus olhos. Há sempre qualquer coisa que já morreu. E aquela morte que está ali à espera no futuro, é apenas o encerramento da última das portas. Mas nós já encerramos muitas outras. Qual é o referente de morte? Foi um dos meus amores intelectuais na minha vida. Estudar isso. Isso altera a sensação de estarmos prisioneiros de uma ordem metafísica que nunca conseguiremos abalar de forma suficiente. 30 séculos da história do Ocidente não alteraram a nossa capacidade de reconhecer o que está nos poemas homéricos. Muitos séculos, se calhar esses ou até mais, não evitaram a nossa educação, o nosso enriquecimento quando lemos a Bíblia. Tudo aquilo faz muito sentido para nós. Então significa que este bocado de tempo, esta sequência de tantos séculos, ou até mesmo milénios, não foi muito significativa. A sabedoria que estava aqui continua a ser importante para nós. Ainda não temos nada de radicalmente diferente. E tudo aponta para que isso no futuro também não venha a acontecer. Então temos que aceitar, mais tarde ou mais cedo, vivermos sob o império do mesmo. O mesmo. Metam nas vossas cabeças M maiúsculo, o mesmo. É muito difícil para nós. Porque quando assistimos a programas de televisão, quando passamos pela universidade, a nossa cabeça é moldada para reparar no império do diferente. Ninguém chama a nossa atenção para o império do mesmo. Nós chamamos a atenção de toda a gente para o diferente. Repara, ontem fazia-se de forma diferente. Hoje já avançamos. Em política, em medicina, em física, na narrativa histórica. Não, em história é terrível. Hoje é até crime você falar. Se chama de anacronismo. Isso é o pior crime do historiador, é reconhecer o império do mesmo. Eu chamo-lhe a isso a falácia dos Flintstones.
Não sei se conhecem aqueles bonecos animados Hanna e Barbera, norte-americanos, os Flintstones. Pessoas da Idade da Pedra, mas com máquinas de lavar a louça. E qual é a máquina? É o dinossaurozinho com a tromba, carros feitos de pé. Exatamente, são esses anacronismos simpáticos para programas para crianças, mas é claro, para os intelectuais são inaceitáveis. Bom, vamos... Olá, viva, viva! Estamos aqui num seminário... Eu estou à vontade. O tema é pela sanidade intelectual destes amigos. Está algo tipo Matrix, né? Aliás, Matrix? Já está na hora de nós... Matrix? É isso mesmo? E isso também é um sinal de mesmidade, porque agora temos esta palavra sofisticada, Matrix, porque já não aguentamos sempre falar em alma do mundo. Mas é a mesma coisa. Devíamos começar a chorar. Sempre. A nossa vida não irá melhorar nunca. Não irá melhorar nunca. Eu já falei que eu ia queimar os livros dele. Ele me deu os livros, eu falei assim, eu vou queimar teus livros. Os filhos dos nossos filhos vão ter vidas semelhantes às nossas. Não, isso eu não tenho dúvida. Agora, na lógica que você falou, isso é totalmente bíblico, inclusive. O que você falou é totalmente bíblico, não tem a menor dúvida. Então, agora, como viver... Agora, então... Se tiver esperança, né? Esperança. É sentimento que isso é bíblico também. Por favor, folha de papel em branco e caneta para escrever. Há pouco era transcendência, sair da ordem das coisas, agora é esperança. Há pouco era o reino dos fins, o plano escatológico. A quantidade de pílulas doiradas que a nossa cultura encontra para... Mas isso é uma... Se existe o desejo, é porque existe a coisa. A gente não deseja aquilo que não existe, sabe? Eu só me lembro de Raul Seixas. Eu gostei tanto desta objeção. Eu gostei tanto. Eu fiquei com entusiasmo. Eu agora quero responder. Responde. A tua profissão é responder as dúvidas dos mortais. Claro. Podemos ter esperança a respeito de realidades que podem ou não concretizar-se. Temos uma vida que tem uma estrutura metafísica. A nossa ação tem uma estrutura metafísica. E quando pensamos intelectualmente nessa estrutura, há partes da estrutura que saltam. Eu há pouco estava a brincar com a palavra véspera, mas a palavra véspera tem a ver com uma parte dessa estrutura metafísica, que é o estar à espera de qualquer coisa. Não é? Nós estamos sempre à espera de qualquer coisa. A esperança é uma manifestação dessa espera. Onde está Deus nisso tudo? O que é Deus? Essa pergunta é difícil, né? Dificílimo, né? Deixa ele respirar alguma coisa. Vamos cá ver. Por favor, traga o meu catálogo, está bem? Está aí o catálogo. Está aqui o catálogo. A resposta diplomática, a resposta do intelectual, a resposta do homem. Qual é a página do catálogo? A tua, pessoal. A do homem. Para mim, Deus é o escravo supremo. Aqui há uns meses tentei compreender o início do livro 7º da República de Platão. Aquela história dos prisioneiros que estão na caverna. Somos nós. Estamos a tratar da nossa vida, a tentar colocar pão sobre a mesa, dar uma educação às crianças, sermos pessoas decentes. Tudo isso é a caverna. E a certa altura, não é? Um deles é raptado. E nós todos já ouvimos falar da alegoria da caverna, do mito da caverna de Platão. Há tantos anos que leciono isto. O discurso já me sai automaticamente. Mas um dia reparei num detalhe. O detalhe é este. Quem é que salva o escravo? A atenção do Ocidente tem caído sobre o próprio escravo. Nós que precisamos de qualquer coisa. De educação, de sabedoria, de transcendência. Falta-nos sempre qualquer coisa. Ninguém, a meu conhecimento, olhou para Platão do ponto de vista do Salvador. Eu, como andei enfarinhado na questão das aparições marianas, a certa altura tive que formular a questão:
Mas que entidades são estas que devem ter uma espécie de agenda, como nós temos agenda? Eu amanhã tenho que estar às 4 horas num determinado sítio. Elas devem ter, estas entidades, uma agenda. No próximo ano eu tenho que aparecer, talvez no mês de outubro, ali naquela zona da Europa e tal. Se calhar tem uma agenda. Ou seja, comecei a olhar para o assunto do ponto de vista do Salvador. Mas quem é que salva? Que entidade é que salva? E já agora, vamos imaginar que nós somos os salvadores dos escravos. Isto para nós não é difícil. Nós somos adultos e, de certa forma, nós temos que salvar a vida das crianças. Temos cuidados paternais, por exemplo. Queremos garantir que as crianças tenham uma boa vida. Nós brincamos de salvador. É claro, não é a salvação no sentido platónico de ver uma outra realidade. Mas vamos supor, já que temos esta experiência de cuidado pelos outros, que podemos ser salvadores platónicos à experiência, sem compromisso. Vamos ver o que é que dá. Então o que é que você faz hoje? Eu sou um salvador. Você costuma ir às cavernas, lá dos escravos, salvar-se? Olha, como se eu estivesse a ser entrevistado na CNN pela Christiane Amanpour. Olha, então você é salvadora. E há quanto tempo é salvador? Bem, eu tenho estado neste negócio da salvação nos últimos 2000 anos. Você já está a salvar há muito tempo. Sim, eu até já estou um pouco entediado, porque já sei o que é que acontece, vou contactar com as pessoas, elas dizem que não. Eu digo, eu tenho aqui a salvação para você. Não, agora não me dá jeito. Não. Eu agora meti-me na construção de uma empresa, agora não me dá jeito de ser salvo. O salvador tem outros constrangimentos. É claro, se tem outros constrangimentos, esta equipa de salvadores, a certa altura, também terá que ser salva do seu tédio por um outro salvador. Já estás a ver onde é que isto vai parar? Sim, claro, isso é. O último! Assintótico. Nós temos aqui escravos, aqui também temos escravos, aqui também temos escravos. Não sei onde é que isto vai parar, mas talvez vá parar no escravo derradeiro, com maiúscula, porque nós respeitamos o escravo verdadeiro. De facto, tudo é mistério e a nossa inteligência não chega tão alto. É uma forma bem humorada esta de nos abalar as convicções, para sentirmos o mistério que está em causa. Longe de mim a palavra blasfema chamar ao Criador o escravo, certamente. Mas é uma forma platónica de pensar. O Santo Anselmo, o teto do qual você não pode pensar ali. Isso é profundo, porque descobrimos, ao fazer estes exercícios, uma espécie de zona de almofadão. Nós conseguimos pensar numa latitude, não conseguimos pensar mais além. É como se tivéssemos um escafandro. Andamos pela nossa vida com o que conseguimos pensar, que tem uma dimensão de almofadão, uma natureza de almofadão. É como se nos protegêssemos da realidade. É novamente o nosso escudo daqueles. Neste sentido, de olhar para a cultura e até para a história humana como um sistema de proteção, um sistema de mentiras e mentirinhas, mas que tem este efeito benéfico. Protegem-nos da realidade misteriosa. Temos vidas pequenas, com culturazinhas pequenas, sempre as mesmas, desde a Idade do Bronze até agora, porque esta cultura está a servir um papel nobre, está-nos a proteger de enfrentarmos o mistério. São sistemas de proteção. Entendo eventos... O mistério continua existindo. Existe. Não há como resolver. Né? Do meu ponto de vista, não há. É aquilo que nos dobra a espinha. Claro, serviço. E penso que isso é bíblico também, dobrar a espinha. A nobreza... Eu não sei se temos alguma nobreza especial, mas se tivermos alguma, a grandeza e a nobreza de uma pessoa é cala-te, dobra a espinha. Isto é maior que tu.